Olá, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues e você está aqui no canal Pipa Azul. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, nós teremos aqui um momento que é chamado de Informe TEA. Isso mesmo, vamos trazer sempre informações, tá, a respeito do autismo e tirar algumas dúvidas para vocês a respeito desse universo autista, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito conhecido, ou melhor, deveria ser muito conhecido, mas na verdade não é. Ele é muito praticado, mas poucos conhecem o seu nome. Se chama capacitismo. Você sabe o que é capacitismo? Capacitismo é a ação de você discriminar, tá? Ou oprimir uma pessoa deficiente devido à sua deficiência. Como assim, Renata? Vou explicar. Fique calmo. A gente geralmente já convive com o capacitismo há séculos, tá? E além de conviver, a gente também pratica. Nossa, mas eu não sou preconceituosa. Ok, eu também não. Mas querendo ou não, a gente acaba às vezes agindo como capacitistas, tá? Diante de outras pessoas que são deficientes. Mas isso é uma questão cultural. E como toda questão cultural, a gente precisa primeiro ser informado, conscientizar e evitar praticar, tá? Então, nesse vídeo aqui, além de trazer essa consciência e essa informação para você, o intuito é justamente esse: fazer com que você entenda o que é capacitismo, para tanto intervir quando ver alguém praticando capacitismo, como também evitar de praticar. Então, vou te falar alguns exemplos, tá? De que às vezes a gente pratica o capacitismo e nem sabe. Ah, mas isso eu não faço. Gente, vou abrir meu coração. Você que está assistindo esse Informe TEA aqui, eu vou abrir meu coração. Há pouco tempo eu pratiquei o capacitismo sem saber e sem querer e sem intenção. Para quem me conhece sabe que eu sou muito voltada para a causa autista e muito voltada também para a causa dos surdos, né? A comunidade surda. E eu conversando com uma professora que é surda, e ela falou para mim assim: "Ah, porque eu dirijo, você não dirige?" Perguntou para mim. E na hora eu pensei: "Caramba, eu não dirijo e ela que é surda dirige?" Isso é um pensamento totalmente capacitismo, como se ela não fosse capaz de dirigir por ser surda. Mas, na verdade, isso é uma questão que envolve o quê? A cultura que nós tivemos, a maneira de olhar os especiais de forma diferente. E isso tudo porque a nossa sociedade não foi preparada e não está ainda preparada para aceitar as pessoas que são diferentes. Geralmente se cria um padrão do que é perfeito, né? Principalmente fisicamente, e se espera e planeja toda uma sociedade voltada para pessoas perfeitas fisicamente. E quando a gente se depara com uma pessoa deficiente, a nossa tendência é tratá-los como algo de minoria, como algo incapaz, alguém incapaz de fazer as mesmas coisas que todas as outras pessoas fazem. Só que isso é um capacitismo, mas ninguém nunca nos falou, né? Até agora, porque agora estou informando a vocês. Então vou ler para vocês um trechinho de um texto onde fala exatamente sobre isso, o que é o capacitismo. E vou explicar como a gente age como capacitista sem perceber. Então vamos lá. Existem termos e expressões que a gente está acostumado a usar desde a nossa infância, mas que se torna capacitismo. Como chamar alguém de louco, chamar alguém de retardado. Para quem não sabe, retardo mental é uma deficiência. Chamar alguém de imbecil. E outro também que muitas pessoas não sabem. É capacitismo também você chamar um surdo de surdo mudo ou de mudinho, tá? Porque só lembrando para sua consciência, o surdo não é mudo necessariamente. Pode existir? Pode, mas nem todo surdo é mudo. Eles não falam porque não estão escutando para aprender a fala, ok? Então isso tudo são termos capacitistas. E quanto aos autistas, Renata? Existem termos capacitistas? Sim, principalmente quando você fala assim:
Ah, mas ele nem parece autista. Ah, mas então é levinho, né? Porque nem tá parecendo, nem tem cara de autista. Como se para ser autista tem que ter alguma características físicas. Lembrando que o autismo é um transtorno de comportamento e não é uma deficiência física. E então esses termos são muito usados. Então vou ler aqui para vocês sete atitudes capacitistas para você nunca mais cometê-las. Vamos lá. Ficar surpreso porque uma pessoa com deficiência concluiu a graduação. É inacreditável que você tenha conseguido isso nas suas condições. Pelo amor de Deus. 2. Não entender como ela consegue cuidar dos filhos. Mas você faz tudo isso sozinho? Gente, sim, né? O deficiente, ele não é incapaz. Ele pode ser uma pessoa com limitações, mas não é incapaz. 3. Parabenizar o profissional com deficiência por ter feito um bom trabalho. Será que você faria isso se ele não fosse um deficiente? Provavelmente não, né? 4. Não diga para uma pessoa com deficiência que ela parece normal. Parece muito clichê, mas não ajuda em nada. Você dizer para uma pessoa que tem uma necessidade especial ou que tem uma deficiência física que ela não parece ter, é o mesmo que dizer que ela está inventando a doença. Então, por favor, isso é uma forma de falar que não ajuda em nada e o te torna muito capacitista. 5. Se oferecer para ajudar quando ele não pediu ajuda. Gente, isso aqui é muito importante, principalmente quando você se depara com um deficiente cadeirante, tá? Nem sempre eles precisam de ajuda. Eles também gostam de mostrar que eles são úteis e que eles conseguem sim ter autonomia. Mas é legal sim você oferecer ajuda se caso precisar, ok? 6. Não leve em conta as dores de uma pessoa, não levar em conta as dores de uma pessoa com deficiência que tenta conversar com você sobre isso. E para tentar animá-la, você diz algo do tipo: tem gente que está em situação pior. Isso é muito complicado. Gente, nunca, jamais você escute o desabafo de uma pessoa, seja deficiente ou não, e você sugere situações piores do que a dela para minimizar a dor dela. Isso não vai ajudá-la, não vai ajudá-la a superar a dor que ela está sentindo e você não ajudou em nada, você só ajudou a piorar, ok? E por último, 7, dar parabéns para alguém por ter levado uma pessoa com deficiência para um show, um restaurante, um jogo de futebol ou por ter se casado com ela. Coisa mais ridícula é quando a gente, e mais capacitista também, é quando a gente parabeniza alguém por ser amigo de um deficiente, né? Quando eles têm total autonomia e liberdade para fazer suas amizades, inclusive escolher seus parceiros amorosos. Então, espero que essas informações tenham te ajudado e que seja muito útil. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para que possamos ter uma sociedade cada vez menos capacitista, tá? É importante demais a gente aprender a se colocar no lugar do outro, que chamamos de empatia, para evitarmos de sermos capacitistas, ok? Fique com Deus e toda quarta-feira teremos aqui um Informe TEA, para a gente tirar dúvidas e esclarecer muitas coisas a respeito do universo de todos os deficientes, tá? Fiquem com Deus.